Boa tarde a todos. Como a Cris já apresentou, meu nome é Giovana e eu sou aluna de medicina da UFMG e aluna do projeto IA para a Saúde. E hoje eu vou conversar com vocês um pouco sobre esse nosso trabalho que mapeia e discute a abordagem do transtorno do espectro autista no TikTok, que foi orientado pelas professoras Cristiane Dias, Zilma Reis e Ana Paula Couto. Então, vou iniciar aqui. E a gente contou também com o auxílio dos alunos Samuel Vieira e Jean Godard, que são alunos da professora Ana. E só relembrando, né, que a equipe IA para a Saúde é um braço aí que surge da Diretoria de Educação e Difusão do Conhecimento, do Centro de Inovações e Inteligência Artificial para a Saúde, e um dos nossos compromissos principais é a preocupação com a divulgação de informações de qualidade científica, né, mas também de uma forma acessível ao público geral. Nessa minha apresentação, eu vou passar por esses tópicos, citando um pouco o contexto que nós nos encontramos e a motivação para a elaboração desse estudo, a metodologia que foi adotada, os nossos resultados, a nossa conclusão e, por fim, as nossas referências. Bom, pessoal, então, começando pela introdução, vamos entender um pouquinho a relevância desse nosso estudo. Começando pelo primeiro questionamento, né, que pode ter aí surgido na cabeça de vocês. Por que o TikTok, né? O TikTok, ele é uma rede social aí de vídeos curtos, com uma variedade de conteúdos, algumas coisas questionáveis, né? Então, por que é que a gente dá atenção para essa rede? Apesar de tudo que a gente conhece do TikTok, né? Ela é uma rede social com mais de 1 bilhão de usuários ativos em todo o mundo, sendo que 82 milhões, esse dado ele é de 2023, 82 milhões são usuários brasileiros. Então, é um número muito relevante de pessoas que são alcançadas por esses conteúdos, que consomem esses conteúdos. E que conteúdos são esses, né? Há o compartilhamento dos mais diversos tipos, então, danças, dailies, vídeos de influencers, muito variados, e dentre esses conteúdos, há também os vídeos relacionados à saúde, seja vídeos informativos, seja deles mostrando o dia a dia de uma pessoa que porta determinada condição, vídeos contando experiências pessoais, dicas e tudo mais. Inclusive, nós percebemos que o TikTok ele segue uma tendência de outras mídias sociais. Por exemplo, a professora Ana, ela já esteve envolvida em 2 estudos prévios. Vou só pegar a canetinha aqui. Esse primeiro e esse segundo. O primeiro, ele avalia o tom emocional das mensagens de textos nas comunidades do Reddit, que são voltadas para a saúde mental, e este segundo trabalho, ele caracteriza o debate da vacinação do Covid-19 no Twitter e as suas implicações. E também diversos outros estudos que têm uma abordagem muito semelhante, eu trouxe aqui para título de referência mesmo, mas envolvendo YouTube, Instagram, provando aí que a discussão sobre temas relacionados à saúde são muito presentes nas diversas mídias sociais que a gente tem hoje. E o TEA, né, o transtorno do espectro autista, onde que ele entra nessa situação? Bom, pessoal, nos últimos anos vem sendo observado um número crescente do diagnóstico desse transtorno, e segundo a Organização Mundial da Saúde, hoje uma a cada 160 crianças, em médias, possui o TEA. E esse transtorno, como o próprio nome já diz, é um espectro de condições que variam de grau de comprometimento e trazem repercussões, experiências variadas para as pessoas portadoras, para os seus familiares. E a Organização Mundial da Saúde, ela caracteriza o TEA como um transtorno que leva a diferentes graus de comprometimento na interação social, na comunicação, na linguagem, e também interesses e atividades limitados e repetitivos que vão aí ser específicos, particulares de cada pessoa. Pensando no TEA relacionado ao TikTok, né, o conteúdo relacionado à TEA que é compartilhado no TikTok, a gente percebe a existência de uma comunidade na plataforma que é dedicada, que é voltada à discussão do transtorno do espectro autista. E unindo isso ao fato de que o TikTok é uma rede social com mais de 1 bilhão de usuários, a gente se preocupa com as implicações dessa dinâmica. Então, alguns pontos que a gente levanta é o que
compartilhado sobre o TEA, né? São relatos pessoais, vídeos informativos. Esse conteúdo é verídico, ele traz informações verdadeiras ou é de cunho mais sensacionalistas. As pessoas que são alcançadas por esse conteúdo, né? Como que elas recebem essas informações? Quem que está compartilhando esses vídeos? Quem que está recebendo esses vídeos? E qual que é o impacto de tudo isso? É um impacto positivo? É um impacto negativo? De levar a discussão do TEA para a rede social do TikTok, né? São muitos questionamentos. Então, nesse presente estudo, nós quisemos focar primeiramente no mapeamento desses conteúdos, para entender primeiro o que está sendo compartilhado, quem que recebe e a percepção inicial dos usuários frente a esses vídeos. Dessa forma, o nosso objetivo neste trabalho foi esse, tendo como foco os conteúdos relacionados ao TEA no TikTok, só que com enfoque maior nos vídeos de língua portuguesa, porque a gente vê que há diversos estudos aí relacionados à qualidade da informação do TikTok, mas o enfoque geralmente é dado para a linguagem inglesa, não tem muitos estudos relacionados ao português mesmo. E para atingir esse objetivo, como tudo foi feito, né? Primeiro se iniciou a coleta de dados, o aluno Jean, ele utilizando a biblioteca TikTok Kids no ano passado, ele conseguiu realizar a coleta de 7.448 vídeos do TikTok no total, se guiando por essas 13 hashtags que foram cuidadosamente selecionadas pelas professoras. E esses foram os dados coletados, tanto relacionados aos vídeos, aos autores e aos comentários desses conteúdos. Com a coleta, foi necessário fazer uma limpeza desses dados, de forma a direcionar o objetivo que a gente tinha. Então, se a gente quer analisar vídeo relacionado ao TikTok na língua portuguesa, foi necessário excluir vídeos em linguagens semelhantes, por exemplo, o espanhol. E também, vocês podem perceber aqui que uma das hashtags que a gente utilizou foi o 2 de abril. Por quê? Porque o 2 de abril, a OMS instituiu como o Dia Mundial do Transtorno, do Espectro Autista. Mas lá em 82, houve a Guerra das Malvinas, que o 2 de abril também ficou marcado aí como o dia dessa guerra. Então, na coleta, veio alguns vídeos relacionados à Guerra das Malvinas que a gente precisou excluir. E para quem já entende um pouquinho mais como funciona a hashtag, geralmente vem o símbolo, né? Com tudo em letra minúscula. Então, o TEA causou confusão também com a palavra chá em inglês. Então, vídeos relacionados a chá também tiveram que ser excluídos para a gente ser mais objetivo aí na nossa análise. No fim de tudo isso que eu contei para vocês, ficamos com 6.750 vídeos, 1.700 autores e 931.133 comentários. Com isso, a partir disso, foi feito o trabalho em cima dessa base de dados. Então, foi feita a caracterização desses vídeos, de forma a entender as interações, o engajamento, que hashtag que eles utilizavam, a autoria desses vídeos. E os comentários, eles receberam um cuidado especial. A gente utilizou 3 bibliotecas, a Lilk, Wegener e a Bertop, que auxiliaram na caracterização deles e, posteriormente, eu vou abordar um pouquinho com calma. Então, o que a gente conseguiu a partir disso? Bom, primeiro eu trago a questão das interações e as visualizações desses vídeos. Nesse slide, a gente tem ilustrado a função cumulativa das visualizações, os comentários, das curtidas e dos compartilhamentos. E a gente percebe que o atributo de maior destaque, o que vem aqui na frente, são as visualizações. E a gente observa que ao fazer aqui, plotar aqui no gráfico, a gente observa que 40% dos vídeos do nosso banco de dados tinha 100 mil ou mais visualizações, que é um número muito relevante aí, né, de visualizações para esse tipo de conteúdo. As curtidas foram o segundo atributo de maior destaque, e a gente observou que 60% dos vídeos que estavam aí na faixa de 1.000 ou mais curtidas. Já os comentários, os compartilhamentos foram notavelmente inferiores, vocês veem aqui que eles ficam bem atrás. E a gente pode pensar, por exemplo, que esses dois tipos de interações exigem um comportamento mais ativo do usuário, sabe? De realmente ir lá comentar, de compartilhar. Então, a gente pensa um pouco que essa diferença pode ser um pouco disso, por causa dessa dinâmica que esse tipo de interação se dá. Agora, em relação à taxa de engajamento, a taxa de engajamento ela nada mais é do que a razão entre a quantidade de interações daquele vídeo pelo número de visualizações totais daquele vídeo.
Hoje é utilizado por esses blogs mais especializados em engajamento nas mídias, que o ideal assim, da taxa de engajamento seria em torno ali, de 10%. Ou seja, de 100 pessoas que visualizam o vídeo, pelo menos em torno ali, de 10 precisa ter interação com aquele conteúdo para que a rede entenda a relevância daquele conteúdo e passe ali a entregar esses vídeos para mais pessoas. Isso tanto para o TikTok, para o Instagram ou qualquer outra mídia que segue uma dinâmica parecida. Fazendo a distribuição da taxa de engajamento desses vídeos do nosso banco de dados, o que a gente percebe, né? Eles seguem ali, essa distribuição segue uma dinâmica parecida com o que é recomendado, ou seja, a média dos vídeos se distribui realmente em torno de 10% de taxa de engajamento, o que mostra ali que tem um envolvimento significativo dos usuários que consomem esse conteúdo, ou seja, a pessoa consome e tem ali uma tendência a interagir com esse conteúdo, e provavelmente, seguindo a dinâmica do TikTok, o TikTok entende isso como relevante e passa a entregar mais esses vídeos. E sobre as hashtags, como que elas funcionam, né? Para quem não está muito familiarizado, elas são como palavras-chave, que elas são ali citadas na descrição do vídeo do TikTok, e a rede social coloca ele como se fossem caixinhas, no sentido de que se a pessoa tiver interesse em determinada hashtag, ou o algoritmo entender que ela tem um interesse naquela hashtag, ou ela realmente pesquisar ali diretamente, usa conteúdos que usam dessa palavra-chave, vão ser entregues para essa pessoa. Nesse slide, nós temos a nuvem de palavras com as 300 hashtags mais utilizadas nas descrições desses vídeos que a gente analisou. E a gente percebe que elas, em sua maioria, são bem focadas na temática do TEA, e sem muitos tangenciamentos, né? E que o TDAH também é associado a alguns desses conteúdos. Aqui em cima tem o TDAH citado, mas vê que é um conteúdo assim que usa hashtags bem direcionados, não é uma coisa muito aleatória, como a gente vê em alguns conteúdos do TikTok. Aqui a gente tem a função cumulativa de distribuição de seguidores e curtidas dos autores da nossa base de dados. E nos chama a atenção especialmente a quantidade de seguidores, que está aqui em azulzinho. Em torno de 40% desses autores têm seguidores iguais ou maiores a este ponto aqui da curva, que é bem no meio entre 10 a 3 e 10 a 5, que corresponde ao valor de 50 mil. Ou seja, quase metade desses autores avaliados tem 50 mil ou mais seguidores. E dentre esses autores de maior destaque, a gente destaca principalmente contas de pais de crianças que vão ali compartilhar suas rotinas e experiências diárias. Eu até citei aqui o nome desses autores que mais se destacam, e fazendo a análise assim a fundo, é realmente essa natureza do conteúdo deles. Agora, em relação à análise dos comentários, só voltando a que eu tinha citado, né? Com a coleta e tratamento de dados, a gente ficou aí com em torno de 931 mil comentários. E para melhor avaliação, né, foi necessário dar uma limpada nesse texto. Então, a gente removeu emojis, pontuações e essas stop words, que são palavras que ela não têm um significado relevante quando se vai realizar uma busca naquele texto. Um exemplo que eu posso citar para vocês entenderem, é tipo preposições, palavras e, sabe, assim, que não, na hora da análise ali não gera um dado tão relevante assim. Por ser um volume muito extenso de comentários, né, mais de 900 mil, foram selecionados os 500 comentários mais curtidos de cada um dos 100 vídeos mais comentados, de forma a termos, no final, o volume de 50 mil comentários que foram avaliados. Desses 50 mil comentários, então, foi feitas as análises que eu vou citar a partir de agora. Primeiro, na elaboração da nuvem de palavras. A gente montou essa nuvem de palavras com os 300 termos mais utilizados nos comentários, e a gente vê que tem o maior destaque os termos predominantemente positivos e também de cunho religioso. Então, lindo, linda, fofo, amor, Deus abençoe, Deus. É sempre uma coisa assim mais positiva que a gente conseguiu ver nesses comentários. A biblioteca Lilk foi uma das 3 utilizadas para auxiliar a gente na caracterização desses comentários. Mas o que ela faz, né? Na verdade, essa ferramenta, ela tem a capacidade de capturar o estado emocional e característica psicológica daquele autor quando ele escreve aquele texto.
a partir das palavras que ele usou, do padrão de palavras. E a partir disso, a gente consegue classificar esses estados emocionais. Ela classifica em alguns processos. O processo afetivo, que são quando são identificadas palavras relacionadas a emoções, como alegria, ansiedade, raiva e tristeza. O processo social, que é quando a gente encontra termos que faz jus às relações sociais ou interpessoais, como oi, amigo, mãe, irmão. O processo cognitivo mecânico, ele se refere mais ao pensamento lógico, aos processamentos mentais. Então, ele é identificado quando a gente tem palavras como pense, conheça, porquê, considere. E já o processo perceptual, ele é relacionado aos sentidos. Então, a pessoa cita assim, ouvir, tocar, olhar, aí esse processo é identificado naquele texto. O processo biológico, ele é mais relacionado ao corpo, principalmente a sintomas, então dor, tosse, ou então a comer. E relatividade é todos os termos associados a tempo, espaço e movimento. Só um resumo mesmo para vocês entenderem aí por cima como que funciona aí essa ferramenta. E quando a gente colocou 50 mil comentários para serem avaliados pela Lilk, a gente viu que os principais processos identificados foram o afetivo, que foi o maior de todos, né? O cognitivo mecânico e os processos sociais. Essa biblioteca ela tem um desdobramento que ela consegue destrinchar melhor aquele processo de maior destaque. Então, a gente destrinchou o processo afetivo, né? Então, aqui tem os sentimentos de ansiedade, tristeza, raiva, os sentimentos negativos e positivos. E explorando mais esse processo, que foi o que a gente destacou, né? Foi possível depreender que as emoções positivas, elas foram muito maiores do que as demais, que são emoções mais de cunho negativo. A biblioteca Weyler, ela faz um processo similar. Ela pega o texto e consegue classificar o sentimento envolvido nele, se ele é positivo, se ele é neutro ou se ele é negativo. E, além disso, olhando a avaliação como um todo, ele nos dá uma variável que expressa o valor normalizado das emoções, sendo que quando ele está próximo de -1, indica que as emoções no geral foram extremamente negativas, e se está perto de +1, significa que as emoções no geral desses comentários foram extremamente positivas. E a gente vê que, seguindo a tendência do Lilk, como já havia mostrado, foi identificada a predominância de sentimentos neutros e de sentimentos positivos. E a variável que traz aqui a função normalizada aí da análise dos nossos comentários, ela foi positiva, indicando que tem sim uma predominância de sentimentos positivos relacionados a esses comentários. Por fim, a biblioteca Bertopic, ela foi utilizada para clusterizar esses comentários. Como assim? Como se fosse para agrupar esses comentários em diferentes assuntos que eles abordam. E desses tópicos, os de maiores destaques, eles recebem esses nomes genéricos mesmo, foi o 0, o 1, o 2 e o 3, mas o 0 com certeza foi aqui o que teve maior número de bits, né? A gente explorando um pouquinho melhor o que cada tópico quis abordar, a gente vê na figura B que mostra um pouco do que eles se tratam e mostram as 5 principais palavras-chave de cada um desses tópicos. O tópico 0 ele é bem caracterizado por comentários de cunho religioso e elogios, sendo que foi o tópico aí que abarcou disparadamente o maior número de vídeos, né? Então, Deus, parabéns, lindo, abençoe. Foi bem o assunto aí que rolou nesse tópico, que foi o principal dentre os nossos comentários. O tópico 1, ele faz uma menção diretamente ao autismo, né? Vendo aqui as principais palavras. O tópico 2, ele não ficou muito esclarecido do que ele se tratava, tá mais aí relacionado ao conteúdo, com destaque para as palavras vídeos, né? E o conteúdo, e o tópico 3 também chama nossa atenção, porque ele aborda hábitos alimentares. E a gente, lembrando, né, que se trata do transtorno do espectro autista, que é um transtorno que traz junto com ele também a experiência de restrições alimentares. Então, a gente pode pensar que esse assunto também vem sendo levantado nessa comunidade do TEA no TikTok. Bom, pessoal,
Esses foram os nossos resultados e, com isso, a gente pôde concluir algumas coisas, né? Primeiro, foi evidenciada uma profunda empatia dentro da comunidade, né, com a presença de comentários predominantemente positivos, utilizando ali as 3 bibliotecas. Os comentários sempre tiveram ali um sentimento mais positivo relacionado a esses conteúdos. Os temas discutidos são bastante heterogêneos, a comunidade do TikTok, do TEA no TikTok é bastante diversa, e por fim, e muito importante, é evidenciado um grande número de visualizações e um importante engajamento desse conteúdo, o que leva a uma notável visibilidade, né, dada essas discussões relacionadas ao TEA no TikTok, e a partir disso surgem suas implicações. E é o que guia nossos anseios para trabalhos futuros relacionados a isso. Então, referente às informações abordadas, né? Qual é a qualidade e o rigor científico delas? Qual que vai ser o impacto desse conteúdo para o público que consome? É um impacto positivo? É negativo? E tudo isso para a gente poder abordar aí no momento posterior. Eu finalizo por aqui. Essas foram as nossas referências. Agradeço a todos pela presença, as professoras Ana, Zilma e Cris pelo apoio, ao CIA Saúde, ao CNPq e à FAPEMIG, que é quem faz tudo isso possível, né?